Xangô é um orixá da religião Yorubá, cultuado principalmente no candomblé e na Umbanda. Ele é associado ao fogo, trovão, justiça, poder e realeza. Xangô é frequentemente relacionado ao signo de Leão, devido a algumas características em comum. O signo de Leão é regido pelo Sol, que simboliza poder, liderança, criatividade e expressão individual. Da mesma forma, Xangô é considerado um orixá guerreiro, que representa a justiça, a autoridade e a força. Sua ligação com o fogo e o trovão também reflete a energia e a intensidade associadas ao signo de Leão. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Xangô é a divindade que está assentada no polo positivo, ou irradiante da quarta linha de Umbanda, que é a da justiça divina. Como orixá universal, Xangô traz a qualidade da justiça divina, e a irradia o tempo todo, na criação para dar equilíbrio, estabilidade e harmonia a tudo e a todos. É o orixá do equilíbrio, da estabilidade e da razão. Sustenta e ampara os seres que vivem o sentido da justiça, de forma equilibrada. É o orixá da justiça, e seu campo preferencial de atuação é a razão, despertando nos seres o senso de equilíbrio e equidade, já que só conscientizando, e despertando, para os reais valores da vida, a evolução se processa num fluir contínuo. Xangô é a ideologia, a decisão, a vontade, a iniciativa. É a solidez, a organização, o trabalho, a discussão pela melhora, o progresso social e cultural, a voz do povo, o levante, a vontade de vencer. Também é o sentido de realeza, o espírito nobre das pessoas, o poder de liderança, assim como o signo de Leão. Além disso, Xangô é frequentemente retratado com uma coroa na cabeça, simbolizando sua realeza e nobreza, características que também estão alinhadas com a personalidade forte e dominante, atribuída aos nativos de Leão. É importante ressaltar que a associação entre Xangô e o signo de Leão pode variar de acordo com as tradições e interpretações, dentro das diferentes vertentes das religiões afro-brasileiras. O aspecto da razão aparece bem destacado no sincretismo de Xangô com São Jerônimo, pois na imagem umbandista de São Jerônimo, se vê a figura de um leão, colocado ao lado do santo, onde o leão simboliza a razão acima do instinto, pois Xangô nos chama a razão. E aqui há outro aspecto interessante, essa imagem umbandista apresenta São Jerônimo segurando uma pedra na mão, que seria a pedra de raio de Xangô, e tendo no colo os 10 mandamentos, e um livro onde está escrito, Juízo Final. Essa presença dos 10 mandamentos na imagem, associa Xangô a Moisés, pois foi Moisés quem recebeu as tábuas da lei, nas quais os 10 mandamentos teriam sido escritos a fogo, pelas mãos de Deus, segundo a versão católica. Vale lembrar que, na imagem católica de São Jerônimo, este aparece segurando apenas a Bíblia, pois São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, de modo que os leigos pudessem entendê-la. Já na imagem umbandista de São Jerônimo, está o livro escrito Juízo Final, livro que seria a Bíblia de Xangô, uma referência direta à justiça divina, que este orixá representa. Para Xangô, a justiça está acima de tudo, e sem ela nenhuma conquista vale a pena, o respeito pelo rei é mais importante que o medo. É o protetor dos juízes, e operadores do direito em geral. Invocamos Pai Xangô para devolver o equilíbrio, e a razão, aos seres exageradamente emocionados e desequilibrados. Também para clamar pela justiça divina, visando ao corte de demandas kármicas, de magias negras etc., para recuperarmos o equilíbrio e a saúde espiritual, mental, emocional e física. Além disso, tudo o que se refere a estudos, a disputas judiciais, a contratos, e a documentos trancados, pertence ao campo de atuação de Pai Xangô. Quando pedimos a intervenção da justiça divina,
é preciso lembrar que ela vai atuar em primeiro lugar em nós mesmos, verificando quanto temos sido justos com a nossa própria vida, e com os nossos semelhantes. A balança da justiça pesa os dois lados de uma questão. E a machadinha dupla de Xangô corta tudo que não esteja de acordo com a justiça divina, para só então trazer o equilíbrio, a razão, e a estabilidade, sempre de acordo com a nossa necessidade, e o nosso merecimento. Uma curiosidade. Os Xangô intermediários, tal como todos os orixás intermediários, possuem nomes mântricos que não podem ser abertos ao plano material. Muitos os chamam de Xangô da Pedra Branca, Xangô Sete Pedreiras, Xangô dos Raios, etc. Enfim, são nomes simbólicos para os mistérios regidos pelos orixás Xangô intermediários. Só que quem usa estes nomes simbólicos não são os regentes dos polos magnéticos da linha da justiça, e sim os seus intermediadores, que foram humanizados e regem linhas de caboclos que manifestam-se no ritual de Umbanda sagrada, comandando as linhas de trabalhos de ação e reação. Eles são os aplicadores humanos dos aspectos positivos da justiça divina. Logo, se alguém disser, eu incorporo o Xangô tal, com certeza está incorporando o seu Xangô individual, que é um ser natural de 6 graus vibratório, ou um espírito reintegrado às hierarquias naturais, regidas por estes Xangô. Nem no candomblé se incorpora um Xangô de nível intermediário, ou qualquer outro orixá desta magnitude. O máximo que se alcança, em nível de incorporação, é um orixá de grau intermediador. Mas no geral, todos incorporam seu orixá individual natural, ou um espírito reintegrado às hierarquias naturais, e portanto, um irradiador de um dos aspectos do seu orixá maior. Xangô é associado aos números 3, 6 e 12, bem como ao Sol e ao planeta Júpiter. Seu primeiro elemento de atuação é o fogo, que aquece, purifica, sustenta e acalenta, e o seu segundo elemento é o ar, que expande o fogo. Temos, na Umbanda, os Xangôs da Pedra Branca, Xangôs da Pedra Preta, Xangôs das 7 Pedreiras, Xangô das 7 Montanhas, etc. Que são todos eles, orixás intermediadores e regentes de subníveis vibratórios ou regentes de polos energomagnéticos cruzados por muitas correntes eletromagnéticas, onde atuam como aplicadores dos mistérios maiores, mas já em polos localizados em subníveis vibratórios. E todos estes Xangôs intermediadores são regentes de imensas linhas de trabalho, ação e reação. Vamos à história de Xangô na África. Xangô é bastante cultuado na região de Tapá, ou Nupê, a terra de origem de sua família materna, segundo algumas versões históricas. Xangô gosta dos desafios, que aparecem nas saudações dos seus devotos, na África. Porém, o desafio é feito sempre para ratificar o poder de Xangô. A imagem de poder está sempre associada a Xangô. O poder real, por exemplo, lhe é devido por se tornar o quarto Alafim, rei de Oió, a capital política dos Nagôs-Yorubás, cidade mais importante da Nigéria. Xangô destronou o próprio meio-irmão, Dada Ajacá, com um golpe militar. A personalidade paciente e tolerante do irmão desagradavam Xangô, e também o povo de Oió, que o apoiou como seu grande rei, até hoje lembrado. É preciso observar que tudo se passou numa sociedade tribal que vivia em constantes guerras, e onde o rei precisava ser guerreiro, decidido e destemido. E Xangô é o rei que não aceita contestação, pois todos sabem de seus méritos, e reconhecem que seu poder é merecido. O trono de Oió já pertencia a Xangô por direito, pois foi seu pai, Oranian, o fundador do reino. Xangô só fez apressar sua ascensão, e foi o grande Alafim de Oió, porque tomava as decisões mais acertadas e sábias, e demonstrou, acima de tudo, sua capacidade para o comando, e um senso de justiça muito apurado. Suas medidas, embora impostas,
eram sempre justas. Era um rei amado pelo povo, pois nos momentos de tensão respondia com eficiência, e também assumia a postura de um pai. Muitas lendas destacam seu destemor e senso de justiça, sempre voltados para o bem coletivo. Xangô é o irmão mais jovem de Dada Ajacá, e também de Obaluayê. Contudo, mais do que os vínculos de parentesco, a ligação entre Xangô e Obaluayê vem da sua origem comum em Tapá, onde Obaluayê era mais antigo que Xangô. Por respeito ao mais velho, em alguns lugares, Obaluayê recebe oferendas na véspera das celebrações para Xangô. Essa irmandade com Obaluayê vai explicar os mitos, que dizem que Xangô tem aversão à doença, à morte e aos eguns, e que manda seus filhos para Obaluayê e Omolu, quando estão doentes, ou para morrer. É que Obaluayê e Omolu regem o Campo Santo, e são orixás curadores, sendo Obaluayê também o senhor das passagens. Não se pode falar de Xangô sem falar de poder. Xangô expressa a autoridade dos grandes governantes, e também detém o poder mágico, sobre o mais perigoso de todos os elementos da natureza, o fogo. Seu poder mágico reside no raio, o fogo que corta o céu, e destrói na terra, mas que transforma, protege, e ilumina o caminho. O fogo é a grande arma de Xangô, e serve inclusive para castigar os que não honram seu nome. Daí a crença de que alguém que teve a casa atingida por um raio, está sendo castigado por Xangô. Tudo é questão de interpretação. O fogo de Xangô, e as suas pedras de raio, removem os desequilíbrios localizados, para trazer o equilíbrio do todo, ou o bem maior. Não se trata de castigo, mas da distribuição de justiça, e de retribuição. Diz um ditado popular: quem deve paga, e quem merece recebe. Tudo que se relaciona com Xangô lembra a realeza, suas vestes, sua riqueza, sua forma de gerir o poder. A cor vermelha, por exemplo, sempre esteve ligada à nobreza, só os grandes reis pisavam sobre o tapete vermelho. E Xangô pisa sobre o fogo, o vermelho original, o seu tapete. Dizem as lendas, que Xangô era um homem bonito e vaidoso. Conquistava as mulheres, só com o seu olhar de fogo. Yansan foi sua primeira esposa, e a única que o acompanhou até o fim da vida. Oxum foi a segunda esposa, e a mais amada. A terceira foi Obá, que amou e não foi amada, sendo capaz de cortar a orelha esquerda por amor ao seu rei. Tudo isso para dizer que os orixás se interrelacionam, atuam de forma conjunta e se complementam. O símbolo mais tradicional de Xangô é o Oxé, um machado de 2 lâminas, que lembra o símbolo de Zeus, em Creta. Esse machado representaria um personagem carregando o fogo sobre a cabeça. Mas também lembra a cerimônia chamada Agerê, na qual os iniciados de Xangô carregam na cabeça uma vasilha cheia de furos, dentro da qual queimam fogo vivo, e ainda outra cerimônia, chamada Akara, durante a qual engolem mechas de algodão, embebidas em azeite de dendê em combustão. Tudo isso remete à lenda, segundo a qual Xangô tinha o poder de cuspir fogo, graças a um talismã, que Yansan lhe trouxe do território Bariba. Esse talismã de Yansan seria o elemento ar, que ela rege, e que expande o fogo. Existem muitas lendas. Vou contar uma, sobre a justiça de Xangô. Certa vez, Xangô e seus exércitos enfrentaram soldados inimigos que tinham ordens superiores, de não fazer prisioneiros. As ordens eram para aniquilar o exército de Xangô. E assim foi feito. Os que caíam prisioneiros eram mortos, mutilados, e tinham seus pedaços jogados ao pé da montanha, onde Xangô estava. Isso provocou a ira de Xangô, que num movimento rápido, bateu com seu machado na pedra, provocando faíscas, que mais pareciam raios. Quanto mais ele batia, mais os raios ganhavam forças,
e mais inimigos eram abatidos. Tantos foram os raios, que todos os inimigos foram vencidos. Pela força do seu machado, mais uma vez Xangô saíra vencedor. Os ministros de Xangô pediam para os vencidos o mesmo tratamento que seus guerreiros haviam recebido: mutilação, destruição total. Mas Xangô não concordou, dizendo: "E não. O meu ódio não pode ultrapassar os limites da justiça." Eram guerreiros cumprindo ordens. Seus líderes é que devem pagar. E levantou seu machado em direção ao céu, gerando uma série de raios dirigidos contra os líderes, destruindo-os completamente. Em seguida, libertou todos os prisioneiros que, fascinados pela sua maneira de agir, passaram a seguir Xangô, e a fazer parte de seus exércitos. Essa lenda fala do domínio de Xangô no campo da justiça, a justiça que não se engana, e que alcança tudo e a todos, na justa medida. Características dos filhos de Xangô. Fisicamente, um filho de Xangô tem o corpo muito forte com tendência à obesidade. Mas sua boa constituição óssea suporta o físico avantajado. No positivo, os filhos de Xangô têm muita energia, autoestima, e a consciência de serem importantes e respeitáveis. São fortes, um tanto autoritários, ousados, cheios de iniciativa, obstinados, agem com estratégia e conseguem o que querem. Sua postura é sempre nobre, com a dignidade de um rei. Tudo o que fazem, marca de alguma forma sua presença. Fazem questão de viver ao lado de muita gente, e não gostam de ser esquecidos. Muito racionais e meditativos, quando emitem sua opinião é para encerrar o assunto. Conscientemente, são incapazes de ser injustos com alguém. O poder e o saber são os seus grandes objetivos. Quem tem a proteção de Xangô, sente que nada nem ninguém abatem um filho desse orixá. Podem até conseguir levá-lo ao fundo do abismo, mas depois de algum tempo ele renasce com mais vigor, e volta a enfrentar o mundo de peito aberto, sem medo. Os filhos de Xangô estão sempre cercados de muitas mulheres. Mas a tendência é que aqueles que decidem ao seu lado, sejam sempre homens. Quando se apaixonam, fazem de tudo para conquistar a pessoa amada. Têm um forte senso de justiça, sabem ouvir, ponderar e apaziguar. Não toleram mentiras, desonestidade e corrupção. São passivos, racionais, meditativos, observadores, atentos, pouco falantes e geniais. Apreciam a leitura, a música, os discursos, a boa companhia e a companhia de mulheres vivas e ligeiras, o aconchego do lar e a boa mesa. Gostam de se vestir bem, mas com sobriedade. Não apreciam festas arrivistas, reuniões emotivas, companhias desequilibradas e pessoas apáticas, egoístas e soberbas. No negativo, tornam-se calados e fechados, não abrem mão das suas opiniões, são ranzinzas, vingativos e intratáveis. E aí, leoninos, alguma semelhança? Faça um comentário. Suas cores: marrom, dourado, vermelho, vermelho e branco. Seus símbolos: o machado duplo ou de 2 cortes, tochê, a estrela de 6 pontas, a balança, o livro das leis. Dia da semana: quinta-feira. Dia do ano: 24 de junho. Saudação: Caucabecilé. Que significa: venham ver o rei descer sobre a terra. Oração ao orixá quando desejam sua proteção. Senhor meu Pai, o infinito é tua grande morada no espaço, teu ponto de energia é nas pedras das cachoeiras. Com tua justiça fizeste uma construção digna de rei. Meu Pai Xangô, tu que és defensor da justiça de Deus e dos homens,
dos vivos e dos além da morte, tu, com tua machadinha de ouro, defende-me das injustiças, acobertando-me das mazelas, das dívidas, dos perseguidores mal intencionados. Protege-me, meu glorioso São Judas Tadeu, Pai Xangô na Umbanda. Sempre justiceiro nos caminhos em que eu venha a passar com a força desta prece, sempre contigo estarei, livrando-me do desespero e da dor, dos inimigos e dos invejosos, dos indivíduos de mau caráter e dos falsos amigos. Axé. Você, assim como eu, também achou encantadora um pouquinho da história contada aqui, sobre Xangô? Obrigado por ter assistido. Se gostou, deixe o seu super like, compartilhe, e se inscreva no canal. Gratidão!